Olá, amigos do canal! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo novo que tem como objetivo abençoar a sua vida. Pessoal, vocês já se perguntaram alguma vez em sua vida de como surgiu Satanás? Como surgiu o diabo? Quem que criou ele? Como que ele veio à existência? E qual é o objetivo dele? Bom, no livro de João, capítulo 10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Tá, mas Jesus, ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Tá, Júnior, mas eu quero saber como que surgiu. Hoje você vai aprender. Hoje eu vou compartilhar com você um texto que está no livro de Isaías. É um profeta que dizia-se o que iria acontecer antes de surgir o nascimento de Jesus. Ele teve uma visão espiritual e profetizou, falou em torno de 400 anos antes de que viria Jesus, o Salvador. Mas o mesmo profeta Isaías, ele teve uma visão espiritual e deixou registrado, o que ocorreu no céu. O mesmo Espírito que revelou a ele, o Espírito de Deus, sobre o nascimento de Jesus e o surgimento de João Batista. E legal que os judeus afirmam que isso foi real, foi concretizado. O que ele disse, coisas que ele falou, que ele profetizou, a gente chama isso de profecia. O cara falou que iria acontecer e realmente aconteceu. O nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista. Só que ele também teve uma visão espiritual então do surgimento do diabo. Caraca, isso é sério, Júnior? Sério. Mas antes, você tem que entender o que significa a palavra ambígua ou frases ambíguas. Frases ambíguas, palavras ambíguas, são frases ou palavras que possuem mais de um sentido. Imagine quando você diz uma frase a alguém, a um amigo, e essa frase ela tem dois sentidos. Ela quer dizer mais de uma coisa. Dependendo do contexto, a pessoa que absorveu a informação, ela entende uma coisa. E às vezes você quis dizer uma outra coisa. Ou realmente aquilo e também mais outra coisa. Bom, só para você entender. Vou dar um exemplo de frase ambígua. A pessoa sentou na cadeira e quebrou o braço. A pessoa sentou na cadeira e quebrou o braço. Então entenda bem, ela quebrou o braço dela, a pessoa que sentou na cadeira, ou ela quebrou o braço da cadeira? Essa frase se torna uma frase que tem duplo sentido. Dependendo do que você está dizendo, ela abre um leque para dar mais de um sentido. Tem coisas que dão até 3 sentidos, para você ter uma ideia. Vamos lá, podemos assumir mais de um significado. Então no texto de Isaías, que você vai aprender hoje, Isaías capítulo 14, versículo do 12 até o versículo 15, você vai ver um contexto que é duplo sentido. Mas a raiz desse contexto aí, ele fala sobre o surgimento de Satanás, do diabo. Teólogos afirmam com assertividade que foi aí que surgiu Satanás. Só que tá aí o livro de Isaías. Aí depois vem o livro de Jeremias e depois Ezequiel. No livro de Ezequiel também está escrito um pequeno contexto falando da mesma coisa, sobre o surgimento de Satanás. Vamos lá, livro de Isaías. Vamos acompanhar essa leitura no capítulo 14, versículo do 12 até o versículo 15. Está escrito assim, Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Quando ele fala aqui dos céus, ele fala de uma atmosfera, uma região espiritual. Continuando. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Aí já fala dele também aqui, de forma subjetiva, de forma indireta, e vai esclarecendo, vai se tornando mais direto, mais objetivo o contexto. Filho da alvorada, como foi atirado à terra,
Continua falando da mesma pessoa. Você, ó, como foi atirado na terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Olha essa frase, ó, que ele dizia ao coração dele: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Acima. Olha um ato de soberba. Uma criatura que queria se tornar mais superior do que o seu Criador. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Eu serei como o Altíssimo. Ele dizia isso no seu interior. Mas as profundezas do Sheol, você será levado e irá ao fundo do abismo. Seria já uma sentença para ele. Entende? Vamos agora em Ezequiel. O livro de Ezequiel vai ter mais clareza e fazendo uma coesão, uma conexão, uma ligação nesse contexto. Ezequiel capítulo 28, versículo do 11 ao 19. Lembrando que nós estamos falando aqui do surgimento de Satanás, o surgimento do diabo. Deus criou ele então como um querubim ungido, com poder e também livre-arbítrio. Mas olha o que aconteceu. Em nenhum momento Deus fez ele diabo. Ele se tornou diabo pela decisão que ele tomou. Entende isso? Vamos lá, lendo esse contexto você vai entender melhor. E ao mesmo tempo, ele estava falando sobre uma guerra que estava acontecendo ali, paralela. Futuramente, você vê nos contextos históricos que ocorreram guerras naquela época. Nós falamos de um texto de palavras ambígua, duplo sentido. E teólogos relatam que realmente estava falando de Satanás. Vamos lá, Ezequiel capítulo 28, versículo do 11 ao 19. Está escrito assim, ó: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Olha só a palavra que veio ao profeta Ezequiel. Deus falando com ele, ó: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Aí ele começa a relatar, ó, de forma subjetiva. Você era o modelo da perfeição, sinal que era lindo na questão de beleza, perfeito, admirável, ó. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, um atributo que ele possuía. Ele era um querubim ungido, ó, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Versículo 13: você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, aí começa a citar os tipos de pedras que enfeitavam o corpo dele, ó. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Isso é forte. Você foi ungido como um querubim guardião. Ele tinha um propósito diferenciado. Porém, ele fez uma escolha que acabou se tornando diabo, Satanás. Mas veja bem, ó, versículo 14. Você foi ungido, preparado ali, consagrado, né, ungido, como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Fala de propósito, desígnio. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, as pedras que fumegavam. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Não existia. Surgiu, foi-se encontrado então, ó, maldade nele. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou.
Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. E, redobre a atenção agora, ó, e o expulsei. Deus o expulsou, ó. Expulsei a você, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração, ó que estava no interior dele, ó. Seu coração tornou-se orgulhoso. Em algumas versões bíblicas fala soberbo, por causa da sua beleza. Ele foi se sentindo superior, melhor. Aquilo foi tomando conta do interior dele. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirarei à terra. Aqui fala, quando ele fala eu o atirarei na terra, que houve uma queda. Juntando outras partes da Bíblia, fala que houve batalha no céu. Quando Satanás influenciou 1/3 dos anjos, ele era um querubim ungido, sentiu-se soberbo, queria fazer um trono acima do Altíssimo, tomar o lugar dele, influenciou 1/3 dos anjos que havia no céu, e aqueles anjos que ficaram ao lado dele, a Bíblia menciona que houve batalha no céu, e naquela batalha ele perdeu aquela batalha, e perdeu aquela posição de querubim ungido. E aqui, numa parte bem interessante, fala assim, ó, no versículo 17: eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Lá na frente, no livro de Mateus, você vê Jesus falando que viu Satanás cair como um raio do céu. Uau! Então isso foi mais do que real. Está falando uma dimensão espiritual que veio à existência e ele se chocou à terra. Quando ele bateu na terra, caiu dessa dimensão, ele veio à terra. E aí surge o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, ele toma o corpo da serpente para influenciar Adão e Eva. Imagina ele revoltado, tentando destruir tudo aquilo que Deus ama, que no caso, nós, seres humanos, mas ele tenta destruir. Voltamos para o livro de João, capítulo 10. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ele já está condenado. Vamos acompanhar as escrituras aqui, você vai entender que ele já tem um fim. Deus preparou um fim para ele. Mas vamos lá, ó. Continuando a nossa leitura, no versículo 17, lembrando, ó, Ezequiel capítulo 28, do versículo do 11 ao 19, já estou no 17, ó. Seu coração tornou-se orgulhoso, coração de quem? Do querubim ungido, que foi se tornando depois Satanás. Por causa da sua beleza, você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou o seu santuário. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão. Está falando de sentença que foi, digamos assim, uma sentença que foi criada para ele, após ele ter cometido aqueles atos. À vista de todos, ó, cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando-o. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Agora eu vou puxar um outro contexto só para você entender ainda mais sobre a existência, como surgiu. Agora, meus irmãos, olha a surpresa que você vai ter na visão que o discípulo de Jesus, João, teve a respeito do surgimento de Satanás. O livro de Apocalipse, para quem não sabe, foi o discípulo João que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sobre coisas que iriam acontecer no futuro. Lembrando dos 12 discípulos, um dos discípulos, que era conhecido como o discípulo do amor, o discípulo amoroso, o discípulo João, esse foi quem teve a visão do livro de Apocalipse. Ele foi arrebatado em espírito e depois registrou em pergaminhos
o que ele viu, a visão espiritual que ele teve, que Deus permitiu que ele visse, observasse e registrasse. É incrível. Mas nessa parte da visão que eu vou falar agora, ele fala sobre uma coisa que ocorreu antes do livro de Gênesis, antes da criação, antes do início. Gênesis significa início. Olha que da hora, olha que top, meu. Você tem que entender isso aqui, ó. Triplique a sua atenção, não é nem redobre. Está escrito em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 até o versículo 10. Olha o que está escrito, ó. Houve então uma guerra nos céus. Houve então uma guerra nos céus. Batalha, guerra. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que é conhecido também como a serpente, que é conhecido também como o diabo, que é conhecido também como Satanás, que é conhecido também como o pai da mentira. Olha só, versículo 7, ó. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos, Miguel era um anjo, lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Batalha intensa. Versículo 8. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Quem perdeu o lugar nos céus? 1/3 que Satanás havia influenciado a lutar ao lado dele, para tentar ganhar o lugar de Deus e se tornar superior a Deus. Vamos lá, versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Fora da onde? Dos céus. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, é o que está escrito aqui, que engana o mundo todo. Ele é tido como enganador. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Ele caiu, Jesus fala, eu vi Satanás cair como um raio dos céus, à terra. Está em Mateus. Versículo 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Foi lançado fora o seu acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Meu irmão, através da nova aliança que Jesus Cristo estabeleceu entre Deus e o homem, o véu foi rasgado de cima a baixo. Nós podemos ter acesso a Ele através da oração. Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele diz, eu sou o caminho, Jesus dizendo, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o exemplo a ser seguido. Então entenda bem, quando surgiu antes do início da humanidade Satanás, Jesus já estava presente. Existe um mistério da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se tornam um. Mas isso eu vou falar em próximos vídeos, nos próximos vídeos. Por enquanto, eu só falei sobre a existência do diabo, do Satanás, como ele surgiu. Muita gente não sabia disso. Se não sabia, agora está sabendo, de uma forma bem simples e prática. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Segue nós nos nossos próximos vídeos, no nosso canal. Dê um like para fortalecer o canal ali. Comente aqui embaixo informações interessantes aí que você achou do vídeo. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, pessoas que realmente gostam de ouvir as Escrituras Sagradas. Beijo no coração e uma ótima semana. Fiquem com Deus.